Imagina só você em um palco, com um auditório como esse, cheio de pessoas, e você tendo que falar para essas pessoas. Quando a gente diz em falar em público, muita gente já fica com aquele frio na barriga só de pensar. E isso é muito comum, as pessoas têm medo mesmo por sentirem insegurança, mas elas não sabem como é importante essa comunicação e a comunicação bem feita. Nós estamos aqui com Douglas Lemos, que é professor de oratória e que exatamente com as técnicas tira esses medos das pessoas, né, Douglas? Isso é muito comum mesmo. De fato, é muito comum o medo de falar em público, como todo medo do desconhecido. As pessoas têm medo daquilo que conhecem pouco ou nada conhecem. E aí, falar em público, quando as pessoas acham que basta pegar um microfone ou basta ir à frente de uma sala para fazer uma exposição, quando não se preparam devidamente ou quando não têm o conhecimento profundo do tema, é comum essa insegurança e que levam ao medo de falar em público. Há pessoas, inclusive, que desistem de um processo seletivo com medo das dinâmicas de grupo, por exemplo. Para a gente começar, então, as pessoas que acham assim, nossa, eu nunca vou conseguir. Tem pessoas que são muito tímidas e depois das técnicas elas conseguem realmente fazer uma palestra para um auditório cheio? A gente costuma dizer que existe, por um lado, aquele que nasceu com o dom de falar em público, que desde pequeno consegue se expressar bem, consegue convencer pessoas, desde o ciclo familiar, a sustentar uma ideia, por exemplo. Por outro lado, existe técnica. Quando a gente diz que existe técnica, existem procedimentos que podem ser aprendidos com livros de oratória, com cursos de oratória, com cursos de expressão oral, de teatro e por aí vai. Então existe sim técnica para falar em público. Nós estamos falando tanto disso porque realmente hoje, o mundo de hoje não permite mais aquelas pessoas que não conseguem se comunicar. Tão importante quanto ser um bom profissional, é também importante saber se expressar, né? Com certeza, essa é uma preocupação constante da Universidade Cândido Mendes, a comunicação e a expressão. A comunicação escrita e a expressão oral, a comunicação oral. Nós desenvolvemos vários projetos na instituição pensando nesta preocupação. Temos o projeto Corpus Literário, que está voltado à comunicação escrita, que busca o fomento à leitura como chave de interpretação do mundo e para melhor expressão. Curso de Direito já desenvolveu atividades como júri simulado, em que os alunos precisavam, neste auditório, com uma plateia lotada, sustentar uma ideia para absolver ou para condenar um réu, né, numa situação ali fictícia. Já tivemos também curso de extensão e oratória, voltados para alunos de graduação, de técnico. Então, é uma instituição sempre com projetos voltados para melhorar a comunicação, melhorar o processo de expressão. Hoje é assim, imprescindível saber se comunicar, né? Um profissional que não sabe, ele pode perder muitas oportunidades. Sim, infelizmente no mundo de hoje não há espaço para aquele profissional que diz, me deixa aqui quietinho, deixa que eu falo por último, né? Não consigo falar em público. Esse profissional precisa procurar uma ajuda especializada, ele precisa entender que até os processos seletivos hoje demandam uma dinâmica de grupo, perguntas feitas em círculo, você precisa falar de si, falar dos seus projetos, falar de sua formação educacional. Então, falar em público é uma necessidade do mundo contemporâneo. Agora, eu não quero terminar essa entrevista sem te pedir uma dica, né? Porque eu não vou deixar de aproveitar essa oportunidade. Existe, assim, uma coisa básica para a gente ter mais segurança para falar em público? Eu daria 2 dicas, Diana. Em primeiro lugar, uma profunda preparação, independentemente do tema que você precisa abordar. Então, eu geralmente indico isso até para os meus alunos orientandos de trabalho de conclusão de curso. Quando dizem, professor, eu estou muito nervoso, eu não sei como defender o meu TCC, eu digo, olha, você que escreveu, você é o autor do trabalho. Então leia bastante, se informe bastante, porque quanto mais informações você tiver, mais segurança você vai ter para falar. Então o primeiro ponto é isso, né? Estar seguro do tema. E, em segundo lugar, ter a certeza de que todos que estão te assistindo precisam se sentir abraçados pela sua fala. Então, quando eu digo isso, eu me refiro ao seu tom de voz, ao seu olhar, à maneira de falar, contemplando toda a sua audiência. É importante colocar-se no lugar do seu ouvinte, né? Colocar-se no lugar do seu receptor. Então, direcionar o olhar, o seu tom de voz, sempre pensando que todos que estão ali vieram para te assistir. Então, precisam estar contemplados pela sua fala. Como que a graduação se volta para essa questão da comunicação?
Nós temos entre alguns projetos, o projeto UCAM Baja, que está relacionado à construção de um veículo off-road, em que os alunos precisam se preocupar em como se comunicar devido aos vários setores que englobam o projeto, o financeiro, o marketing, a comunicação, né? Há várias disciplinas que propõem trabalhos práticos ao longo da sua execução, né? Disciplinas como empreendedorismo, projetos, gestão de projetos, que tem essa pegada prática, esse olhar do mercado. E nós temos na instituição, uma única, inclusive, da região, que oferece um centro de línguas com tantos idiomas. Então nós temos, inclusive, essa preocupação com relação à comunicação no mundo contemporâneo, que demanda línguas estrangeiras. Então temos a oferta dentro da UCAM de inglês, espanhol, francês, italiano e mandarim. Muito bom, obrigada por ter estado com a gente. Você que está em casa, gostou das dicas, aqui na Universidade Cândido Mendes você tem vários projetos, além de fazer o curso que você precisa, você também com certeza vai estar engajado em algum projeto para melhorar a sua oratória.